Olá, hoje o RDTV recebe o secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte Monteiro, para tratar de diversos assuntos da pasta. É claro que você acompanha a gente, nós estamos ao vivo pelo Facebook, você sabe que é uma pasta que abrange aí um grande número de temas. Nós vamos falar de rodovias não pavimentadas, duplicação da rodovia de Chapada, repasse do FETAB, as licitações também para as concessões de rodovias privatizadas no estado, enfim. Você que está acompanhando ao vivo pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu questionamento e a gente agradece muito, secretário, novamente pela sua presença aqui ao vivo no RDTV. Obrigado, Lides. Obrigado, equipe RDTV, RD News. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos já iniciar por essa época do ano, que é uma época de muita chuva e principalmente o pessoal que está no interior. Tem ainda algumas rodovias que não são pavimentadas e que o pessoal volta e meia posta vídeo nas redes sociais, fotos com as dificuldades das estradas, né, de atoleiros. Como é que está o trabalho da Secretaria nesse sentido? O trabalho nosso tem focado nessa parceria, em parcerias. Temos uma parceria com 141 municípios, ou seja, com todos os municípios de Mato Grosso, através do FETAB. Hoje, o FETAB ele somente a partir desse governo, importante deixar claro, o governo Perutax iniciou essa política de distribuir parte dos recursos do FETAB aos prefeitos. Até hoje foram distribuídos mais de 600 milhões de reais a todos os prefeitos, o que contribuiu muito para a melhoria da qualidade dessas rodovias. É óbvio que ainda temos problemas, sim, temos problemas. Para isso, a gente mantém algumas patrulhas nossas, mantém máquinas do Estado, alugadas pelo Estado, para atuar em alguns pontos críticos, mas eu confesso que eu vejo essa questão com certa positivismo, porque o problema existe porque Mato Grosso produz muito. Mato Grosso é um estado de oportunidade, um estado que realmente assim, que tem uma produção que nenhum lugar do mundo consegue chegar nem perto. Então cabe agora ao Estado, cabe ao Estado, não só o Estado no sentido governo estadual, mas o governo federal, governo estadual e os municipais juntos darem condições para que a produção ela aconteça de forma menos traumática, ou seja, para que a gente consiga escoar. Por exemplo, eu digo federal porque nós temos hoje no estado mais de 1.000 quilômetros de rodovias federais, que são os eixos estruturantes de Mato Grosso, ainda sem pavimentação. Temos, por exemplo, o trecho da 158 lá na Maraiguatsede, naquele trecho da terra indígena, lá na região do Xingu, Araguaia. Temos a 242, ligando Sorriso até Querência, também grande parte dela também não pavimentada. Temos a 163, que não no Mato Grosso, mas no Pará, que hoje também representa uma série de problemas. Ano passado trancou, foi aquele problema sério que aconteceu lá no 163 do Pará. Tem um 174 no noroeste de Mato Grosso, enfim. É preciso um esforço muito grande dos três governos para que a gente consiga, os governos das esferas estadual, municipal e também federal, para que a gente consiga dar a Mato Grosso condições de produzir ainda mais. A gente falando em estradas não pavimentadas, acaba se lembrando também das pontes, né? E ainda existem em Mato Grosso pontes que não estão em condições de trafegabilidade, pontes de madeira, né? Até lembrando aqui, teve uma ponte que no ano passado, setembro, se eu não me engano, caiu um caminhão ali. Como é que está essa situação das pontes, secretário? Em Mato Grosso nós temos nessas rodovias não pavimentadas mais de 2.000 pontes de madeira. Então essas pontes, elas hoje não são ideais, ainda mais considerando que os caminhões são cada vez maiores, né? Então temos um programa hoje de substituição de pontes, estamos fazendo essa substituição, só como exemplo, por exemplo, aqui para a Baixada Cuiabana, na Transpantaneira, que tem mais de 120 pontes, se não me engano 129, a gente está mostrando aí exemplo de uma ponte de madeira lá da Transpantaneira. Nós já, fotos lá da secretaria mesmo, né? Nós já trocamos 30 pontes de madeira por pontes de concreto. E até o governo passado eram só 2. Ou seja, hoje existem 32, 30 feitas por esse governo. Então isso está acontecendo por todo o estado. Vários locais sendo contemplados com ponte de concreto, mas é um esforço de muitos anos. Uma vez que o Estado hoje tem pouco mais de 300 pontes de concreto e 2.000 de madeira. Então, aos poucos, essa substituição vai acontecendo.
Uhum. Tem um cronograma para esse ano, para as substituições? Porque é um número muito divergente, né? A gente pensa assim, para um estado que tem o escoamento de safra pelas estradas, basicamente, e isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo, né? Exatamente. Nós temos, nossa ideia, Lídice, é que nas pontes pequenas, de até 12 metros, substituir elas por bueiros, ou seja, para aqueles tubulões metálicos ou de concreto, né? Então você não precisa fazer uma ponte, em muitos casos. A ponte de madeira você tem porque, às vezes, naquela região foi o único recurso que se tinha naquele momento, uma ponte de madeira. Mas com uma engenharia, que é o que a gente está fazendo, uma boa engenharia dentro da secretaria, você consegue substituir, e aí você troca uma ponte de madeira por um tubulão que é mais barato. E nos lugares que tem que ser ponte, a gente está buscando financiamentos, trabalhando com o FETAB. Só esse ano, por exemplo, iremos lançar 60 novas pontes em Mato Grosso para construir através de um programa de financiamento que o governador Pedro Tax conseguiu liberar em Brasília, através de um banco, para investimentos aí de mais de 200 milhões somente em pontes. 60 pontes em Mato Grosso. Uhum. Bom, como o senhor falou de FETAB aí, eu me lembrei agora da questão da CPI dos fundos que foi instalada aí na Assembleia Legislativa para verificar se houve desvio de finalidade dos recursos do FETAB e também o Fundeb, né? Qual que é a sua posição, secretário, com relação a essa questão? Existe essa possibilidade de desvio desses recursos? Essa CPI, ela pode ser efetiva em encontrar alguma coisa? Eu tenho, assim, muita convicção que todo o recurso foi aplicado conforme a lei, no que se refere ao FETAB, que é o fundo que a gente tem a maior familiaridade. Porém, o governador, os deputados, perdão, me falaram, e é isso aí, vários deputados, que um dos grandes objetivos dessa CPI seria mapear evasão de recursos FETAB. Porque quando você pega a safra de Mato Grosso, a safra total, e multiplica pela alíquota do FETAB, você percebe que a arrecadação é abaixo do que deveria ser. Então, isso já foi demonstrado, por exemplo, nessa operação da Cefaz, ano passado, o crédito podre, que desbaratou aí uma quadrilha de fraudadores. Então, a CPI, ela indo por esse lado do desvio no sentido anterior, antes de entrar no cofre do Estado, que eu acho que esse é o grande desvio, poderemos sim ter uma CPI que vai contribuir para o governo do Estado, com certeza, nesse sentido. Bom, vamos trazer aí um pouco mais próximo de Cuiabá, um assunto que tem sido discutido também nesses tempos, a questão da duplicação da rodovia para a Chapada dos Guimarães. É um sonho? É uma realidade? Vai ser possível? Como é que está a situação dessa duplicação? Bom, Lídice, nós temos que ter o cuidado de não levantar falsas expectativas. Esse aqui é um governo, o governo sempre fala, fala pouco e faz muito. A gente tenta falar menos e fazer mais, porque eu acho que é isso que o povo espera da gente. Nesse sentido, nós não vamos aqui criar expectativas e iniciar uma duplicação além do que já estamos duplicando. Já estamos fazendo uma parte importante de duplicação, que é a saída de Cuiabá, aquela trincheira, né, lá do Atacadão, a saída de Cuiabá, emendando com aqueles 12 quilômetros que já estavam duplicados, né, para ficar aí quase 17 quilômetros, né, duplicados, da saída até ali o Trevo de Manso. Esse trecho já vai estar 100% bom. Mas a continuidade, ou seja, os outros 44 quilômetros, a nossa visão precisamos de um projeto bom, que a gente já conseguiu, precisamos licenciar esse projeto, licitar e buscar o dinheiro. Porque muitas vezes o que acontece? Você tem lá emendas parlamentares, aqui eu quero destacar que eu apoio que os deputados têm dado em Brasília, senadores, deputados, para a gente conseguir recursos. Você tem emendas, você tem convênios, mas falta projeto. A gente escuta isso toda hora. Puta, mas não tem projeto. Às vezes vem um recurso do turismo, né, recurso de governos estrangeiros. Às vezes tem um governo japonês que emprestar um recurso para o turismo e nós não temos um projeto. Então, o governador está vendo isso. Ele está vendo que na época de vacas magras, nós não podemos deixar de investir em projetos, porque as vacas irão engordar, vão ficar gordas daqui a pouquinho e quem tiver projetos vai sair na frente. Por isso, essa iniciativa da duplicação, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem até criticar. Será que é necessário hoje? Hoje, talvez não seja totalmente necessário,
mas é um projeto de cunho estratégico, turístico e de longo prazo, que uma hora é com o recurso correto, porque o recurso muitas vezes ele é carimbado. Ele vem assim, fala, desde que seja para o turismo. Aí você não pode usar para outros fins. Aí temos aí uma oportunidade. Então, é uma visão estratégica de vanguarda que o governador está trazendo para o estado de Mato Grosso. Nesse caso, o maior entrave ainda está sendo a questão ambiental, porque passa ali pelo Parque de Chapada, Parque Nacional, né? Quem que está fiscalizando isso? É o Ministério Público Estadual, é federal? Isso tudo está envolvido também? É uma mistura dos dois, né? Porque ele pega uma parte dentro do parque, uma parte fora do parque, então você tem estadual, você tem federal. E, assim, faz parte do Custo Brasil. Infelizmente, eu acho que lá atrás, quando foi criado esse parque, imaginou-se que um parque nacional pudesse trazer recursos, pudesse trazer benefícios e, no fim, acabou virando mais em burocracia do que em benefícios, né? A gente espera que essa gestão ambiental que hoje impera no Brasil, mais focada na conservação do que na exploração turística inteligente, sustentável, ela mude. Né? A gente tem uma visão mais moderna, como você vê em outros lugares do mundo, em que os parques nacionais são pontos de atração de turismo fortíssimos e geração de renda e oportunidade. O que a gente não vê aqui em Chapada. Cada vez mais você vê uma restrição à visitação, restrição a todo tipo de iniciativa que pode trazer turismo. Dá muita tristeza quem conheceu Chapada há muitos anos, né, que tinha o acesso livre e precisava ser consciente esse acesso, hoje em dia, né, é impossível. Mas agora eu vou passar aqui, secretário, para a pergunta do Josimar Duarte Pereira, que está nos acompanhando pelo Facebook, e ele mandou 3 com perguntas e comentários junto, falando da questão do anel viário de Barra do Garças. Pergunta para ele sobre o anel viário. O TACS veio, fez uma inauguração e agora parou. Há mais de 10 anos esse projeto não termina. O anel viário em Barra do Garças fez a inauguração, parou de novo. Ele está insistindo aqui, né, não saiu o concreto. Como é que está essa questão desse anel viário? O anel viário de Barra é um projeto do DENIT, que nós originalmente tínhamos esse projeto geridos pela Cinfra através de um convênio com o DENIT. Até obrigado, Duarte, de repente somos até parente, né? Pela pergunta, mas o DENIT era um convênio da Cinfra com o DENIT. E a DENIT, esse convênio tinha alguns recursos que eram poucos e o projeto se arrastava há muitos anos, a gente sabe disso, a história você sabe bem. Em determinado momento, lá no final de início de 2017, o DENIT nos notificou dizendo que tinha uma oportunidade para melhorar, acelerar a obra, que seria incluí-la no PAC. E para incluí-la no PAC, ele precisava transferir a obra que estava gerida pelo governo do estado para o governo federal. Então isso foi feito, o governador, numa demonstração de muito desprendimento, né, transferiu, ou seja, autorizou o cancelamento do convênio, transferiu a obra para o DENIT na promessa de que essa obra ia ser acelerada. Então, eu imagino que agora, com o PAC, não deveria ter óbice, essa obra deveria continuar. Eu sei que as pontes estão sendo feitas, mas a parte de pavimentação ainda não está. Augusto Talon Moraes, querendo saber quando vai retornar as obras da MT-110. Ele está dizendo que o senhor prometeu 20 quilômetros por ano no ano passado, só fez 7, faltam 35 quilômetros. MT-110, Guiratinga Tesouro, sonho da região. Um sonho que foi prometido por tantos governadores, uma obra que foi sonhada lá pelo governador Pedro Pedrocian, e outro Pedro, agora o Pedro Taques, está realizando. Foram 7, eram 0. Então aquela rodovia nunca se, só que tinham 7, só que tem mais 25 quase prontos para fazerem já o asfalto. Essa obra será retomada, mas não em janeiro. Infelizmente, janeiro, fevereiro, março, são meses de muita chuva, que a gente não consegue trabalhar com obra rodoviária. Mas a obra sim será retomada e a gente irá atender esse sonho da região sul de Mato Grosso, que é ligar Tesouro ao asfalto. Né? Tão sonhada essa bela cidade de Tesouro, histórica, que vai ser ligada por esse governo ao asfalto. Valério de Madureira estava mandando parabéns aí para o secretário Marcelo. Obrigada pela participação, Valério. Secretário, seguindo. Valeu, Valério. Aqui... Valério de Querência. Bom que o secretário já passou por todos esses locais e conhece todo mundo, né? Voos regionais, secretário, como é que está essa questão aqui no estado?
A gente está tá muito animado com os voos regionais. O governador lançou o programa Voe MT logo no início do governo, dando incentivos às empresas conforme o número de voos que elas têm. Então, a gente tinha, por exemplo, a Azul e a Passaredo, que são as principais empresas hoje de voo regional no país, faziam voos regionais somente a partir de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta. Temos 3 aeroportos. Com o Voe MT e com os investimentos que foram feitos pelo governo na infraestrutura, a gente já iniciou voos em Barra do Garças e em Sorriso. Então, praticamente, quase que dobramos o número de municípios atendidos por voos regionais no interior. Além disso, a Azul já manifestou interesse de voar para Cáceres e Tangará, só que a infraestrutura ela ainda não é condizente para esse tipo de voo. Fomos a Brasília, conseguimos no final do ano passado 18 milhões de reais a fundo perdido do Ministério do Transporte para investir nesses 2 aeroportos e também em Sinop. Já iremos licitar nos próximos dias essas obras para que a gente consiga viabilizar também voos nesses 2 importantes aeroportos que são Tangará e Cáceres. Tem mais algum município que está aí também tentando ou querendo trazer voos? São vários, assim. Além da Passaredo e da Azul, que oficialmente são os voos regionais, a gente tem aqueles voos de fretamento, né? E aí a gente tem, que é o voo da Asta, né? Que é a empresa Asta que faz o voo em aviões menores. Aí você tem, por exemplo, Primavera começou agora, semana passada, com voos regulares. Temos também Campo Novo, começou também regularmente semana passada. Ano passado entrou Tangará, enfim. Aos poucos o Mato Grosso vai sendo ligado também por via aérea. Porque também muitos desses municípios, além da pujança, né, com as suas plantações, safras e produções, né, agrícolas, eles têm também os atrativos turísticos, né? Primavera, Tangará, que o senhor citou, a gente tem percebido assim um movimento crescente de guias, né, de empresas turísticas que estão levando lá, mergulho, banho de cachoeira. Aldeia indígena em Campo Novo, né? Você viu? Sim. Vão lá. Uhum. Então, isso aí. Além disso, o Mato Grosso com a economia forte, eu sempre digo assim, eu sempre falo o seguinte, eu não vejo, você pode reparar, todas as cidades de Mato Grosso que tem indústria instalada, que tem centros de pesquisa, que tem universidades, são cidades que procuraram melhorar a sua infraestrutura e aí, notadamente, a parte aérea. Você vê Sinop, por exemplo, que largou na frente nessa parte aeroportuária, hoje é um centro que atraiu Embrapa, atraiu universidades, atraiu uma série de investimentos. Por quê? Porque tem uma infraestrutura aeroportuária. Municípios que não tiveram essa visão, ficaram para trás. E agora estão correndo para que a gente possa. Querência, por exemplo, lá a terra do meu amigo Valério, que está falando aí, a gente fez uma parceria com a prefeitura e fizemos ano passado uma pista asfaltada e já logo após inaugurar a pista, já sabemos de empresas que já estão buscando querência para se instalar. Porque o aeroporto, ele além de trazer o médico e tirar o doente, traz também o investidor, traz também o empresário, porque empresário ele já tinha de avião e precisa de aeroporto para poder pousar, né? Então já respondeu a pergunta aí do Rodrigo Fenner, que mandou um grande abraço, parabéns pelo belo trabalho, e tinha perguntado de voos para Querência, então acabou respondendo a sua pergunta aí, Rodrigo. Vamos falar... Rodrigo Fenner, um abraço, meu amigo. Querência tá forte, firme, hein? né? É isso aí, Rodrigo. Né? A gente está mostrando aí algumas aí, ó, fotos. Querência, aí, Rodrigo. né? Pode mostrar aí, Juscelio? São as fotos de Querência aí. A gente buscou, deixa eu dar o crédito aqui, o fotógrafo da Cinfra, né? Da Secretaria de Infraestrutura, Rafael Manzucci. Belíssimas fotos aí do Rafael. Vamos falar um pouquinho também, já que a gente falou da situação lá de Barra do Garças, do Rodoanel aqui em Cuiabá. Parece que tem novidade aí também vindo, né, secretário? Eu tô muito animado, cheguei de Brasília ontem. Lá em Brasília tivemos reunidos com o DENIT e a gente conseguiu, de uma maneira rápida, de uma maneira quase que inacreditável, acelerar um processo que estava perdido. Importante dizer a história do Rodoanel. A história é recente, tem muita história lá atrás, mas uma história recente em que você teve no governo passado a Secopa licitando um trecho do Rodoanel, mas foi uma licitação assim, cheia de vícios, de irregularidades. Quando a gente assumiu, tinha o dinheiro na conta, tinha a licitação feita, mas já tinha processos no Tribunal de Contas da União
determinando o cancelamento e a devolução do dinheiro. Nossa. Brigamos para manter a licitação, não conseguimos, mas pelo menos o governador conseguiu, lá em Brasília, manter o dinheiro em conta. 100 milhões de reais estavam em conta e a gente conseguiu que não fossem devolvidos. Só que o processo licitatório e todos os projetos que tinham sido feitos praticamente foram condenados e tivemos que iniciar do zero. Aí eu quero agradecer o apoio que a gente está tendo do DENIT, do diretor de infraestrutura cuiabano, Luiz Antônio Garcia, que não tem medido esforços para somar junto conosco nessa visão de construir um rodoanel moderno, em concreto, 4 pistas, com 15 obras de arte, ou seja, 2 pontes e 13 viadutos, que vai realmente transformar Cuiabá, e não só Cuiabá, e todo mundo que do norte, do oeste de Mato Grosso, que precisa passar e ir para o sul sem parar em Cuiabá, vai poder utilizar uma via moderna, uma via assim, sem parada, como é, por exemplo, Imigrantes hoje, que vai diminuir o custo de transporte, melhorar a velocidade de quem transporta e a segurança também de todos. Então, é uma obra de mais de 500 milhões de reais que a gente espera licitar essa obra até o aniversário de Cuiabá, publicar a licitação dela no dia 8 de abril. Qual é a expectativa de prazo, de tempo para a finalização dessa obra? É uma obra que vai depender do orçamento da União, né? Como eu disse, são mais de 500 milhões de reais, 100 estão em conta, os outros 400 dependem do orçamento. Então, eu acredito que será uma obra feita em etapas. Então, o que nós temos garantido são 100 e a visão é que a gente consiga aproveitar esses 9 que estão prontos, que liga ali a estrada velha da Guia, passando pela estrada nova até a estrada de Chapada, que são 9, somar esses 9 obras para dar funcionalidade, iniciar e aos poucos conseguimos recursos para continuar até terminar tudo. Que tipo de ações a Secretaria ela pretende ou ela vai promover para justamente evitar que aconteça o que aconteceu, né? Fiscalização das empresas, como que vai ser esse trabalho para que, de repente, quando a gente fala em grandes obras, né, as pessoas ficam até um pouco descrentes de se vai terminar, se não vai terminar. Como é que está essa questão, secretário? São desafios de gestão que a gente tem todos os dias. Lídice, não tem sido fácil mudar uma cultura que tem implantada hoje, não só em Mato Grosso, mas no Brasil, de obras mal feitas, obras sem qualidade, empresas sem compromisso. Mas o mundo mudou. A Lava Jato hoje está trazendo uma nova realidade, né? As delações do ex-governador, as delações que apareceram também estão trazendo à luz uma política, uma maneira de fazer política que ninguém quer mais. Então isso tem servido até como um apoio extra, uma força extra que nós temos para implantar essa nova cultura que o governador foi eleito para implantar. O governador Pedro Táxi, ele representa essa nova política, representa o novo, representa uma política de austeridade que está no momento certo. Hoje, esse cenário nacional ele está permitindo com que a gente tenha força para implementar essa nova visão de austeridade, responsabilidade, eficiência e qualidade nas obras públicas. Bom, temos mais 2 participações aqui. Isaac Nascimento Filho, parabéns, secretário. Fale um pouco sobre o plano diretor do Estado de Mato Grosso, como está o andamento dessa grande ferramenta que o governo terá. E já vou passar aqui, que seria o próximo assunto que eu iria justamente perguntar, a pergunta do César Matzenbacher. Espero que esteja correta a pronúncia, César, a respeito dos trechos que vão para a concessão. São mesmos licitados anteriormente, com a diferença, aumentou uma praça de cobrança a mais e dobrou o valor da tarifa. Criticaram tanto e estão repetindo o mesmo erro. Vai ter agora, final de fevereiro, né, o mês que vai entrar, um leilão para licitação de concessões. Queria que o senhor explicasse um pouco como é que vai funcionar e respondendo aí o César, depois o Isaac. Em primeiro lugar, quero agradecer a pergunta do professor Isaac, engenheiro Isaac, e dizer que nós, de uma maneira inédita, até complementando a pergunta anterior, nós temos hoje um plano diretor que norteia os investimentos da Secretaria. Hoje a gente não faz investimentos baseado aonde alguém acha que tem que ser, mas aonde a gente entende que é o melhor custo-benefício para o Estado. Num cenário de recursos escassos, que sempre serão escassos,
Não adianta, mesmo na época das vacas gordas, serão escassos, porque um estado como Mato Grosso, ele tem muitas demandas e a gente precisa ter ferramentas para direcionar os investimentos. E esse plano diretor que está desenvolvido pela equipe da Cinfra, eu quero aqui parabenizar a minha equipe, eu quero dizer que eu tenho um orgulho muito grande de ter servidores tão briosos e tão competentes e dedicados como a gente tem na Secretaria de Infraestrutura. Iremos nortear o desenvolvimento do Estado através dessa ferramenta brilhante que é o plano diretor moderno, arrojado, inclusive que é feito aos moldes dos mais modernos planos diretores do mundo, uma vez que um dos nossos consultores aqui é também consultor da Austrália, do estado de New South Wales, na Austrália, vamos dizer, São Paulo da Austrália. Ele trabalha lá e aqui e está nos dando esse suporte aí, que estamos ganhando décadas de evolução com essa transferência de tecnologia e de informação. Em relação à pergunta do César, eu quero dizer, César, que eu lhe convidar se você não participou das audiências públicas, que pelo visto não participou, e nem do roadshow, que você entre no site, entenda um pouquinho mais do processo. É um processo transparente, é um processo totalmente diferente do que foi feito. Eu falo isso de carteirinha porque o próprio Ministério Público foi quem recomendou o cancelamento das licitações feitas pelo Silval Barbosa. Licitações que foram feitas aí às margens da lei, no apagar das luzes, totalmente ceivadas e recheadas de irregularidades que não nos deixaram outra alternativa senão cancelar. Não estamos fazendo os mesmos. O governo passado licitou 4 lotes, nós estamos licitando 3, dos 3, 2 são os mesmos, um é diferente, é um lote de alta floresta. Todos os lotes trazem, aos editais hoje, trazem uma economicidade enorme para o Estado, uma vantajosidade enorme. Por quê? Porque eles criam obrigações para as empresas fazerem investimentos, que além de toda a pressa, além de toda a maneira obscura que foi feita a concessão passada, que o Ministério Público, repito, recomendou cancelar pelas irregularidades, essas licitações elas estão sendo feitas de maneira transparente. Um destaque é o leilão que será feito na Bovespa, em São Paulo, e principalmente contém no seu bojo, no seu edital, obrigações de mais de 1,5 bilhão de investimentos privados que terão que ser feitos pelas concessões, além de obrigar as empresas a pagarem uma outorga pelo Estado, que não houve no governo passado, outorga para pagar milhões ao governo do Estado para terem direito de explorar esse serviço por um período de 30 anos. Então tem muita tranquilidade, e já estivemos no Ministério Público, já estivemos no Tribunal de Contas, e há uma clara percepção de que hoje estamos fazendo muito diferente e com muita vantajosidade para quem mais importa, para o cidadão, e não para as empresas. Porque as empresas têm que ganhar dinheiro, sim, só que nosso objetivo é trabalhar para o cidadão e não para quem estava no governo passado pensando nas empresas. Esse leilão que vai acontecer no final de fevereiro, ele abrange vários trechos várias rodovias, né? Ele deve se tornar efetivo ainda esse ano, já vai começar a instalação e enfim, todo o processo já esse ano. A ideia é 28 de fevereiro a gente ter o leilão, aí você vai ter um período de habilitação, de assinatura de contrato, que deve ir até abril. E em maio a gente quer dar ordem de serviço na sequência, para maio já ter as empresas assumindo os trechos e já começando a fazer os investimentos. E outra, somente será autorizada a cobrança do pedágio após os investimentos serem feitos. Então é importante dizer isso. Só para ter um exemplo, só para dar um exemplo em relação a uma concessão que eu acho que é muito importante comparar com a que foi feita no governo passado. Se me permite, a concessão que inclusive nos permite até comparar, até é bom que deu essa coincidência de 2 lotes serem os mesmos. Alto Araguaia, a divisa de Mato Grosso do Sul. Esse trecho, o pedágio previsto em 2014, que nós estamos em 2018, era R$ 13,90. Atualizado para hoje seria pelo menos R$ 15. Nós estamos colocando a R$ 7,90. A empresa que entrou não pagou 1 centavo para o Estado. Essa aqui terá que pagar uma outorga milionária para o Estado para poder entrar. O governo passado não exigiu nenhuma obra estruturante. Quem ganhar essa licitação vai ter que fazer tanto o contorno de Alto Araguaia quanto o contorno de Alto Taquari. Ou seja,
nós estamos comparando realmente algo de primeiro mundo com algo feito no mundo obscuro das delações que estão aí para todo mundo ver. Bom, nós acho que, pelo que eu já contei aqui, já tem uma meia hora de bate-papo aqui com o secretário. Se a gente deixar, passa a manhã inteira e não termina o assunto, porque é um estado muito grande, uma pasta também extensa, né? Só para a gente encerrar, então, secretário, eu acho que talvez é uma dúvida que muitas pessoas que estão acompanhando podem ter, esse dinheiro da outorga que as empresas vão pagar, onde ele vai ser investido? Será depositado na conta única do Estado. E o governador irá tomar a decisão, com certeza, no que ele entender que seja mais prioritário. Então, eu já estou conversando com ele sobre isso. Ano passado a gente recolheu a outorga da transporte intermunicipal, quero dizer que também foi um marco importante também do nosso governo. Nós iniciamos uma nova era do transporte intermunicipal, as empresas estão pagando a outorga, só uma empresa pagou, na primeira parte da outorga, 7 milhões de reais, está entrando com 30 ônibus novos, bem melhores que os que estão aí, cobrando 40% mostrar aí a menos. Os ônibus, né? Aqui estão também fotos da Cinfra. E cobrando 40% a menos de tarifa. Ou seja, Lídice, quando a gente faz a coisa séria, quando a gente faz a coisa com técnica, pensando no cidadão, a gente consegue entregar benefícios reais sem onerar para ninguém. Ou seja, nesse caso, até diminuindo o custo. Então, as concessões serão nesse espírito. Um espírito em que a empresa vai pagar para participar, vai ter que fazer investimentos e vai ter uma auditoria externa, fiscalizando cada item do contrato. Se não cumprir, será penalizada e multada, como vem sendo todas as empresas nessa gestão. Ok, secretário, muito obrigada pelas suas informações, a sua presença novamente aqui na RDTV. Obrigado. Bom trabalho, né, 2018. Sempre o tempo é curto para a gente falar tudo o que precisa, mas eu quero finalizar dizendo que esse programa de concessões é uma inovação muito grande que foi trazida pelo governador Pedro Taques, né, essa visão de modernizar o Estado, fazer parcerias público-privadas e não só na logística. Eu cito aqui o exemplo, por exemplo, do Ganha-Tempo, que hoje é um case de sucesso no Brasil inteiro, que foi inaugurado em tempo recorde e terá várias unidades em todo o Estado através de uma PPP, de uma concessão. Estamos trabalhando concessão da Arena Pantanal, estamos trabalhando também concessões da rodoviária, do terminal rodoviário de Cuiabá, linhas de ônibus, enfim. É uma visão moderna, uma visão de parcerias público-privadas para melhorar a gestão, desonerar o usuário e principalmente melhorar a qualidade do serviço para o cidadão. Ok, obrigada. Obrigado, Lídice. Nós conversamos hoje com o secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte Monteiro. Falamos de diversos assuntos da pasta, tivemos aqui a participação de você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista. Ela vai estar na íntegra daqui a pouco já no site RD News, também no YouTube. E além dessa transmissão, dessa live aqui no Facebook, a gente também vai colocar a entrevista gravada mais tarde para você ter acesso aí às duas opções. Pode continuar participando, mandando o seu comentário. A gente está aqui, o próprio secretário, a equipe dele acompanhou, compartilhou, então qualquer dúvida você pode também utilizar esse meio de comunicação, né? Uma ponte aí que a gente faz. Agradeço a sua participação, encerramos aqui a transmissão ao vivo e a gente se vê numa próxima.